Glória a Deus, aleluia. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa noite maravilhosa, na presença do nosso Deus que vive e reina para todo sempre, tá bom? Nós estamos num culto em família, tá certo? Não estamos podendo ainda estar cultuando de forma presencial, mas nós estamos aqui online para cultuar o nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 38. Hebreus, capítulo 11, glória a Deus, aleluia. Hebreus 11, 38 nos diz assim a palavra do nosso Deus: o mundo não era digno deles, pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, tá bom? Vamos estar orando pela palavra para que o nosso Deus, Ele venha a ser glorificado, honrado, exaltado, tá certo? Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então eu queria que aonde você estiver, você viesse estar orando conosco, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, para juntos estarmos levantando esse altar de oração, adoração ao Teu nome. Nós sabemos, ó Deus amado, que a Tua volta está próxima, que o Teu Filho Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo no mundo atual são os sinais que estão se cumprindo da Tua palavra. E eu te peço, ó maravilhoso Deus, que possamos estar nessa noite, Senhor, entendendo tudo que vai ser ministrado. Que haja, Senhor, em nossa mente, Pai amado, Pai, em nosso coração, um desejo de estar, Senhor, se entregando a Ti, de corpo, de alma e de espírito. Ah, Pai, eu apresento cada um, Senhor, que está nesse momento sintonizado, que está ligadinho, Senhor, Senhor, nessa live. Que ele venha entender, que ele venha compreender, que ele venha estar, Senhor, discernindo tudo. Oh, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, e você que crê, diz amém. Glória a Deus. Amados, o livro de Hebreus, o capítulo 11, é um capítulo muito forte, muito poderoso, porque ele fala daqueles homens e mulheres que foram destaques durante a sua caminhada aqui na terra. Mas o que nos chama a atenção é o relato do autor em dizer que esse mundo não era digno deles. E o que é que nos faz realmente pensar? O que é que faz a gente estar realmente analisando, comparando, aprendendo para com esses homens onde o mundo não era digno? Imagine só, hoje tivesse uma notícia: o mundo não é digno de fulano, o mundo não é digno de cicrano. Esse cara ou essa mulher, ele fez muita coisa, houve algo que sobressaiu na sua vida, existem ações dele que ele fez enquanto vivo, em vida, que foi destaque só não para uma comunidade, para uma cidade, mas para uma nação. E é sobre isso que eu quero conversar, que eu quero ministrar hoje para você, para que nós possamos andar como esses homens que o mundo não era digno. Quando eu estava relendo esse capítulo de número 11, esse versículo, ele salta aos meus olhos.
Esse versículo me chamou a atenção porque nós vamos analisar cada homem, cada mulher que está aqui descrito, onde o autor ele descreve com tanta exatidão, com tanta propriedade, mas eu quero que você entenda que são homens de carne e osso como eu e você. São homens e mulheres que tiveram o mesmo sentimento de buscar a Deus, de buscar o Senhor Jesus, que há em mim e você. São homens sujeitos às mesmas tentações, provações. São homens também sujeitos a desejos, a vontades. Mas o que é que nós aprendemos com esses homens? O que é que vem realmente a nos ensinar cada homem, cada mulher que é descrito aqui? Uma coisa eu entendo: o mundo não era digno deles. Eu quero que você entenda, aqui entra a dignidade. Por exemplo, quando você pai, você mãe, você recebe em casa, sempre é o homem que vai em busca de uma namorada, sempre é o homem que vai em busca da noiva, né, da esposa. E quando esse homem ele chega na casa do pai, da mãe, né, da moça, a primeira coisa que o pai e a mãe vão ver nele é se ele é uma pessoa digna de ter a filha deles. Primeira coisa que ele vai ver é se ele vai ter realmente condições de cuidar, de amar, de zelar, de realmente cumprir o seu papel como homem, sacerdote, o provedor, o protetor. Então, se ele vai ser digno de casar com a sua filha. Eu estou aqui trazendo esse exemplo para você entender como é uma coisa muito séria. Então aqui não é diferente, porque o autor, ele sintetiza tudo aqui, ele faz um resumo dizendo que esses homens e mulheres, o mundo não era digno. E eu disse: Deus, eu quero fazer parte desse grupo. Eu disse: Deus, eu quero fazer parte desse grupo que o mundo não é digno. Só que não é só verbalizar, não é só eu ter aquele desejo, aquela vontade, não. Você vai ter que ter uma estrutura espiritual da parte de Deus, porque esses homens são homens e mulheres espirituais. É tanto que é o capítulo 11, é o capítulo que fala sobre o que é fé. Qual é o objetivo da fé? O que é que acontece quando o homem não tem fé? Qual é o resultado da minha fé? O que é que eu ganho quando eu ajo com fé? Então é isso que esse capítulo ele vem estar falando, e ele vem estar terminando esse capítulo falando sobre isso, sobre homens e mulheres que o homem não era digno, que o mundo não era digno. A questão é: como é que você quer viver nessa terra? Como é que você quer viver nesse mundo? Como? De que forma? De que maneira? Nós estamos vivenciando uma crise, mas não é só uma crise na saúde. Existe uma crise moral, uma crise social, uma crise política, uma crise naqueles que estão no judiciário, uma crise no legislativo, uma crise no executivo, uma crise mundial, onde somente Deus, através do seu Filho Jesus, é que pode trazer ordem a esse caos.
homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. É esse tipo de homem, esse tipo de mulher que Deus Ele quer que você seja. Homem e mulher que o mundo não é digno de tê-los. Mas quando você volta para o início do capítulo 11, nós vamos entender o que é que esses homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, fez. O que é que levou alguém para olhar para outro alguém e ver, o mundo não é digno desse homem, o mundo não é digno dessa mulher. Quais são suas ações? Qual é a sua postura? Aonde é que está a sua fé? Onde é que está a sua ação? E é por isso que o autor de Hebreus, ele é muito enfático, muito, vamos dizer assim, minucioso em aplicar a sua palavra, colocando de forma escrita aquilo que Deus colocou no seu coração. Versículo 1, capítulo 11, acompanhe comigo. Eu creio que nessa noite é uma noite libertadora. Eu quero profetizar que essa noite é uma noite onde você vai sair do charco de lodo, onde você vai sair do medo, você vai sair da dúvida, você vai sair do comodismo, você vai sair de uma vida que não está frutificando, para uma vida de excelência, de uma vida abundante com o nosso Deus. Eu quero que você entenda isso. Mas para isso é necessário que eu queira. É necessário que eu me posicione, que eu ouça, que eu aprenda, que eu aplique, que eu viva isso aqui que vai ser ministrado nessa noite. Então, o mundo não era digno de homens que, primeiro, tinham fé. Anote aí, o mundo não era digno de homens que tinham fé. Irmão, não é qualquer fé, irmão. Olha só como, primeira coisa, são várias coisas, tá bom? São várias características, e a primeira é fé. Eu quero que você entenda isso. Então, em Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amados, quantas coisas Deus tem falado conosco, quantas promessas Deus tem falado comigo, tem falado com você. E a fé é o exercício, é a musculatura que eu vou estar exercitando para esperar essa promessa que foi revelada, que foi falada, que está escrita na sua palavra, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus é um Deus que não mente. Ele não tem variação na sua palavra. O ânimo do Senhor não é dobre. Deus não tem duas palavras. Então, se Deus ele se posiciona assim, eu tenho que ter convicção daquilo que eu estou esperando. A pergunta é: você está esperando em quem? Em quem você está esperando? A fé é ter essa certeza de uma esperança da ação de Deus. Eu espero a ação de Deus naquilo que Ele falou, naquilo que Ele revelou, naquilo que Ele prometeu, profetizou, foi ministrado. Só que essa esperança, essa fé, ela não pode ser uma fé acomodada. Pastor, me explique o que é uma fé acomodada. É uma fé que não tem obras. E Tiago vai falar sobre isso, Paulo vai falar sobre isso. Porque a fé sem obras, olha para cá, fé e obras, elas dão as mãos e trabalham juntas. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. É melhor ser dois, fé e obra, do que ter só um, ou só fé ou só obra. A fé e obra, elas dão as mãos, e a Bíblia diz
que quando dois estão ali unidos, são mais fortes. Então quando você tem fé e você tem obras, há uma fortaleza. Primeiramente, você fica fortificado em Cristo Jesus. Segundo, ninguém vai acusar de que você não tem obra, ou que você não tem fé, porque você, como andarilho, peregrino nesse mundo, que não te merece, e eu creio que esse mundo não me merece. Eu tenho que andar nesse mundo dessa forma. O mundo não me merece. Então, se o mundo não me merece, eu não quero nada do mundo. Lá, entenda isso. Então, a primeira característica daqueles que o mundo não é digno é: eles têm uma fé, mas uma fé que é a certeza das coisas que se esperam. Amados, eu tenho uma certeza tão grande de que Deus está no controle de tudo, que a prova é: eu estou aqui ministrando. E é isso que nós temos que vivenciar. É isso que nós temos que estar realmente buscando em nosso Deus. Colocar a fé em ação. Nós estamos sendo desafiados nessa última hora pelo inimigo de nossas almas, por essa enfermidade, a desanimar na fé. E isso é um sinal bíblico da volta de Jesus. Quando você me pergunta: pastor, qual é o maior sinal que o senhor vê da volta de Jesus? O maior sinal que eu vejo é o amor de muitos se esfriando. Porque o amor é o elo perfeito entre eu e Deus, eu e a igreja, eu e o próximo. Entenda isso. Esse elo do amor, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que entre fé, esperança e amor, permanece o amor. Então o amor, ele é o vínculo perfeito ali, né? Então, se esfria o amor, o que é que vai esfriar? Esfria o relacionamento. Amados, não tem relacionamento que fique de pé se não tiver amor. Jesus, ele foi para a cruz do Calvário por nos amar. Você tem que ser pastor por amor. Você tem que servir a Deus por amor. Você tem que cumprir o seu ministério por amor. Como é que eu faço isso, pastor? Olhando para aquele que te amou, está te amando e vai te amar sempre. Olha como é interessante. Então, a maior prova do que Jesus está voltando é esse esfriamento do amor. As pessoas estão trocando as coisas de Deus pelas coisas daquilo que é natural, aquilo que é mundano. Eu quero que você entenda que não se encaixa. Então, se você quer viver de acordo como um homem e uma mulher, do qual o mundo não é digno, você tem que se posicionar como um homem e uma mulher de fé. Homem e mulher de fé. A fé, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Segundo, a prova das coisas que não se veem. O que é a prova? A prova tem que ser algo visto, né? Palpável. A ciência hoje ela está mais maleável com relação à fé, a Jesus, a Deus, ao cristianismo. Mas às vezes a gente encontra cientistas que eles querem prova da nossa fé. Eles querem uma prova do milagre. Me prove o milagre.
Quando alguém te pedir uma prova de milagre, você levante sua mão e diga: eu sou um milagre. Você está de frente a um milagre. Um milagre de Deus. Não existe festa no céu quando um pecador é curado. Não existe festa no céu quando alguém volta a enxergar. Não existe festa no céu quando um morto ressuscita. Mas existe festa no céu, glória a Deus, quando um pecador se arrepende e vai adorar, servir ao Senhor da glória. Aleluia. Você está me entendendo, meu amado? Você está me entendendo? Nós somos o maior milagre de Deus. Você é o maior milagre de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É você fechar seus olhos e você já está contemplando a promessa chegando na sua casa, a bênção chegando na sua vida. Você já ministrando junto com a sua bênção, você já sendo agraciado pela certeza de que Deus já está mandando a promessa em nome do Senhor Jesus. Mas ele continua: pela fé, versículo 2, foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Então, para mim realmente andar como homem e mulher, do qual o mundo não é digno, eu tenho que ter fé. Segundo, a fé me leva a eu ter um bom testemunho. Pastor, qual a relação entre bom testemunho e fé? Porque quando você tem fé, você teme e você treme na presença de Deus. Quando você tem fé, você tem uma motivação espiritual interior para obedecer. Amados, olhe para cá. Observe que todas as pessoas desobedientes, elas não são pessoas de fé. Toda pessoa desobediente não é uma pessoa de fé. Consequentemente, ela não irá dar bom testemunho. Olha o que o autor diz aqui: pela fé, entendemos que, pela fé, foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Versículo 2. Versículo 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Amados, quando você tem fé, aquilo que não existe vai vir a existir. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Além da fé me levar a ter uma certeza, além da fé me levar a estar vendo a minha promessa, além da fé me levar a eu estar dando bom testemunho, a fé me leva a criar aquilo que não existe. O que é que existia no mundo? Nada. A Bíblia diz que foi pela fé. Quando você estuda Gênesis 1 e 2, poderia ser um livro à parte. Um livro à parte. Porque ali vem a criação de Deus. E tudo que foi criado para a glória de Deus. Deus viu que era bom. Então Deus, ele traz a existência de onde não existe. Assim na minha vida e na tua vida, você para, pensa, senta, e você está com alguma causa, alguma questão, e de repente você diz assim: não tem mais jeito. Quantos não disseram isso? Não tem mais jeito. E daqui a pouco você recebe um telefonema, é uma saída. Você recebe um telefonema, é uma estratégia. Você recebe um telefonema, é a solução. Você recebe um telefonema, é a ajuda que você precisava.
Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quando esses homens e mulheres, eles andam de uma forma onde o caminho que eles trilham é um caminho de fé, pode ter certeza, não existe impossibilidade, não existe impossível, existe milagre da parte de Deus, existe providência da parte de Deus, e é isso que eu quero que você entenda. Esses homens que o mundo não era digno, eles eram de carne e osso como eu e você. Eles passaram por provas, dificuldades, tribulações. Mas eles não desistiram. Amados, quem tem fé não desiste. Quem tem fé não desiste, ele fica crendo na promessa, na esperança que há em Cristo Jesus. Aleluia. A pergunta que eu quero fazer aqui, o Espírito Santo, ele está falando aqui. Pergunta o meu povo, aonde é que eles têm que colocar fé? Aonde é que você tem que colocar fé? Aonde? É no casamento? É no filho, numa filha que está passando uma situação? Colocar fé no sentido de que Deus vai agir, entenda. Colocar fé naquilo que Deus ele vai estar fazendo, é uma cura. Talvez alguém está assistindo e está orando agora para Deus curar alguém do Covid. Eu creio que se você colocar a sua fé em ação, e você vai estar orando e Deus vai entrar em providência. Aonde é que você está precisando confiar em Deus? Onde é que você está precisando nessa noite usar a sua fé? É na família, no casamento, usar sua fé com os filhos, nos negócios. Amados, Deus não disse que ia ser fácil. Deus nunca prometeu facilidade, mas Ele fez uma promessa: todos os dias eu estarei convosco. Amados, quando chega a tribulação na minha vida, na minha família, na minha casa, eu pego essa palavra: Jesus, tu disse que todo dia tu irias estar comigo, então eu quero sentir a tua presença. Amados, é como fosse um bálsamo chegando. Aleluia. É como Ele estivesse esperando só eu e você convidar Ele, abrir a porta e deixar Ele entrar e resolver tudo, cuidar de tudo. Ele não prometeu que nós estaríamos imunes às doenças. Ele não prometeu. Ele não prometeu que você nunca ia ficar doente. Ele não prometeu que você não ia passar dor, que você não ia chorar. Ele não prometeu isso. Ele não prometeu que você ia chorar perdas de pessoas da família. Ele não prometeu isso. Mas escute isso nessa noite. Ele prometeu que todos os dias, 24 horas por dia, por 7 dias da semana, por 365 dias no ano, Ele estaria conosco. Isso faz a diferença, irmão. A diferença é quem está conosco. Eu não falo de amigos, familiares, parentes, não falo disso. Eu falo no âmbito espiritual. Deus, nessa noite, Ele quer te levar para outro patamar, outro nível. O nível
de tal forma que o mundo vai olhar para você e vai dizer: o mundo não é digno de você ter nascido, não é digno de você. Isso é muito forte, porque essa carta foi escrita anos depois de Jesus ter nascido, da igreja primitiva. Ela está em expansão, está sendo perseguida. Só que ali tem homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, porque são homens de fé que andam pela fé. Você tem que andar pela fé. Você a partir de hoje, você tem que colocar sua fé em ação, amados. Porque é que grandes pessoas, o grande percentual de pessoas não consegue perdoar por causa de fé. A fé, a questão do perdão, não é só a questão de consciência, não. É uma questão de fé. Quando Jesus está ensinando aos discípulos com relação ao perdoar, Pedro pergunta: mas Jesus, se alguém me fizer algo ruim, quantas vezes eu devo perdoar por dia? E Jesus diz 70 vezes 7 por dia. Amados, imagine alguém te fazendo raiva durante um dia e você ter que perdoar a todo momento que ela se arrepender. Mas a resposta de Pedro é que nos leva a esse entendimento de que a fé nos leva para um bom testemunho. A fé nos leva a cumprir as ordenanças da igreja. A fé nos leva a estar mais perto do sagrado. E Jesus respondeu a Pedro: Pedro, 70 vezes 7. Qual é a resposta de Pedro? Jesus, aumenta a minha fé. Então quem não perdoa é porque não tem fé. Claro que tem outras questões que vão estar, mas é questão de fé. Questão de fé, irmão. A gente tem que ir para a palavra. Então, se eu quero ser um homem, se eu quero ser uma mulher que vai estar realmente andando nesse mundo, e que esse mundo não vai ser digno de nós, é usando a fé. A fé. A fé funciona. Pastor, me prove que a fé funciona. Você está olhando para onde a fé funciona. Uma fé de uma mãe que, mesmo nova convertida, ela decidiu orar, ela decidiu ministrar na minha vida, ela profetizou na minha vida, e hoje eu estou aqui. Você que é mãe, está me ouvindo agora. Se você soubesse a arma que você tem na sua mão, chamada fé e oração, você usava com mais frequência para estar colocando a sua casa mais perto do Senhor. Oração de mãe é uma oração poderosa. Eu morava em Roraima, como num domingo como esse, e lá em Roraima tem um fuso horário diferenciado. Enquanto aqui é 7, lá é 5. É um fuso horário de 2 horas de diferença. E quando eu ligava para minha mãe, todo domingo eu falava com minha mãe, eu ligava para ela, e teve um domingo que ela disse: filho, eu aceitei ao Senhor Jesus, estou indo para a igreja. Eu disse: mãe, eu também estou indo para a igreja, acabei de sair de uma igreja, eu estou visitando uma igreja. Ela disse: eu não estou mais visitando, eu aceitei a Jesus, estou servindo a Jesus. Eu disse: que bom, que a senhora fique firme. E ela me deu uma palavra, profetizou, e eu estou orando para você voltar. Eu nunca me esqueço dessa palavra.
eu estou orando para você voltar. Amados, pense numa oração poderosa. Com poucos dias, Deus fez um rebuliço onde eu estava, em Roraima, para que eu voltasse para a minha cidade. Foi assim um de repente. Então eu quero profetizar que você, mãe, vai usar sua fé, vai orar, e Deus vai fazer um rebuliço grande. Você, pai, você obreiro, você servo, você irmão, você vai orar, colocar sua fé em ação, e Deus vai fazer um rebuliço. Deus é Deus de rebuliço. Paulo, ele chega na Europa, e quando chega na Europa, sabe como é que Paulo era conhecido? Aquele que alvoroça o mundo. Eita! Imagina, chegou em Aracati aquele que alvoroça o mundo. Meu Deus, um tumulto espiritual. Aleluia. Alas decanta, sorebecante. Tudo isso por causa da fé. Homens do quais o mundo não é digno, eles vivem pela fé. Eles têm uma certeza no que esperam. Eles já têm prova do que estão recebendo. Eles dão bom testemunho. Eles entendem que tudo que vai acontecer é através da palavra de Deus. Entenda isso. O que é que precisa ser organizado na sua vida? Eu quero que você lance uma palavra agora. Lance uma palavra. Jesus, eu queria a cura, a minha ou de alguém. Jesus, eu queria que essa situação se resolvesse. Jesus, eu queria que aquilo fosse restaurado. Jesus, eu queria que o meu filho se reconciliasse. Eu queria que meu esposo aceitasse. Eu queria que a minha esposa aceitasse. Onde é que você vai ter que lançar uma palavra? Porque se você não lança a palavra, você não tem fé. Deixa eu contar um testemunho. Uma certa vez eu estava orando, e Deus disse: pega a tua moto, anda pela cidade, escolhe um terreno, que eu vou te dar um terreno para construir tua casa. Eu estava morando de aluguel nessa época. E eu peguei minha moto, cheguei num terreno onde é minha casa hoje. Eu parei a moto e eu desci, e eu fiquei no meio do terreno. Eu orei, eu disse: Deus, me dá condições de comprar esse terreno. Eu ainda disse a medida do terreno ainda. Eu ainda disse o tamanho do terreno ainda. Você sabe o que é com um mês? Presta atenção, um mês, Deus permitiu uma situação, e nessa situação nós conseguimos comprar o terreno. Alguns dias depois, compramos o terreno, agradecemos a Deus. Deus disse: agora começa a desenhar como é que você quer a casa. Amados, tem dia que eu paro, olho para minha casa e eu pergunto: como eu construí essa casa? Como? É aí onde você vai estar levando tudo para Deus, para a honra e glória de Deus. Teve o nosso esforço, mas o maior é de Deus. Quando eu estava em busca de um local para colocar a igreja Mission Day, onde nós estamos aqui, funcionava uma madeireira. Eu nunca me esqueço que a dona desse ponto, eu estava atrás de um ponto, ela tinha outros pontos. Ela disse: olha, os pontos que eu tenho é ali, mas era muito pequeno os pontos. Eu disse: não dá certo. Ela disse: olha, eu tenho ali, mas eu acho que o dono, o homem que está aqui agora não vai sair. O inquilino atual, o contrato dele vence dia 15 de dezembro. E era o prazo que eu tinha para mim colocar uma igreja, porque era o prazo que eu ia ter para mim colocar essa igreja.
E ela mandou, eu vim aqui, estava cheio de madeira, de muita madeira aqui, caibo, ripa, muita coisa de madeira. E eu olhei, entrei, olhei tudo, fui até a ponta e eu orei, eu disse: Deus, se for a tua vontade, que a Missão Day esteja nesse local, tu vai criar uma situação e nós vamos tomar posse desse terreno, desse local aqui. E aí eu conversei com a dona e disse qual é a proporção dessa pessoa não querer mais alugar ou não renovar o contrato. Ela disse: muito difícil, porque ele tem 3 madeireiras e Aracati é onde ele vende mais. Então, se ele vende mais, ele não vai sair daí. E o ponto é muito bom, muito grande. Eu disse: mas é o ideal para o projeto que Deus tem para a gente. Ela começou a rir e disse: vamos orar. E eu me lembro que eu estava em Fortaleza, dia 14 de dezembro, eu estava em Fortaleza, de 2015. Quando eu recebo uma ligação, ela me liga e diz: Pastor Romeu, o senhor está onde? Eu estou em Fortaleza, saindo de Fortaleza para Aracati. Ela perguntou: quando chegar, o senhor poderia vir até onde eu estou, para a gente conversar sobre um ponto? Eu disse: posso. Quando ela disse isso, na mesma hora, Espírito Santo: eu vou cumprir a promessa. Eu vou cumprir a promessa. Eu quero profetizar que Deus vai cumprir a promessa para aqueles que crêem. Eu quero que, se você crê, você vai dizer amém. Eu recebo, eu creio. Quando eu cheguei de viagem, eu vim, o mercantil dela era aqui na frente. E quando eu cheguei, eu vim direto. Ela disse: olha, eu não sei o que aconteceu, desse jeito. Eu não sei o que aconteceu, mas o homem não quer mais renovar o contrato. Eu não estou entendendo. Eu disse: você não está entendendo, mas eu estou entendendo. E eu perguntei: ele vai tirar as coisas quando? Ele vai tirar as coisas amanhã. Nós até ajudamos a tirar as coisas daqui, que era muita madeira. Nós até ajudamos a botar em cima dos caminhões, dos carros. E no dia 15, nós viemos aqui orar, tomar posse desse local. Dia 16, começamos a pintar, a colocar as luminárias. Tudo porque nós decidimos colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Estamos aqui até o dia que Deus quiser ou nos der um terreno para a gente construir. Então, homens do que o mundo não é digno são homens e mulheres que andam por fé. Eu não posso andar por vista. A gente vai fechar. Por vista você desanima, porque a gente abre a TV, é só morte. A gente abre o rádio, é morte. A gente assiste alguma coisa, é morte. Mas quando eu olho para a fé, eu vejo vida. Aleluia. Homens dos quais o mundo não é digno. Homens dos quais o mundo é digno. Pastor, eles são perfeitos? Não. Não existe homem perfeito. Existem homens e mulheres que reconhecem o seu erro e vão em busca do Senhor Jesus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Você quer alcançar bom testemunho? Tenha fé. Use a sua fé. Outro dia me perguntaram: pastor, contribuir na igreja de forma financeira e de forma voluntária é uma questão de quê? Eu disse: fé e amor. Fé e amor. Eu quero que você entenda que fé e amor, fé e ação, elas andam coladinho. Você quer alcançar bom testemunho? Você quer que as pessoas
olhem para você onde você está, realmente eis um servo de Deus. Tenha fé. Tenha essa fé. Pela fé entendemos. Porque é que há falta de entendimento naqueles que servem a Deus? Porque não tem fé. Olha só o que o autor diz: pela fé entendo. Então, se eu não tenho entendimento, eu uso o método dedutivo. Então eu deduzo que aquele que não tem fé, ele não entende. Ele não entende o que acontece na igreja. Ele não entende o que acontece no mundo espiritual. Pela fé, versículo 3, capítulo 11, pela fé, entendemos. Entendimento. Entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Eu entendo que nós somos criados pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. Aleluia. De maneira que o visível não foi feito do que se vê. Aleluia. Eu quero profetizar. Levante sua mão aí. Alamas, decanta, show de becanterei. Aleluia. Oh, glória. Levante sua mão. Eu quero que você pense naquilo que precisa hoje você usar fé. Pense naquilo que está ruim na sua casa. Ou pense naquilo que está ruim na sua vida. Ou pense naquilo que precisa hoje de uma ação divina hoje, muito forte. Era mais, decanta, show. Isso, fica com a mão levantada aí, fica com a mão levantada. Desiste não, tá certo? E vai pensando agora, fecha os olhos, vai pensando agora. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Você vai entender que Deus vai trazer a promessa que Ele fez na tua vida, na tua família, através daquilo que não se vê. Fecha tua mão, glorifica o nome do Senhor Jesus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a terceira coisa que eu entendo é que a fé me leva a um entendimento espiritual. Então, homens, presta atenção, homens de que o mundo não é digno, eles têm fé, têm bom testemunho e têm entendimento espiritual. Olha só como é forte esse manto. Homens do quais o mundo não é digno, eles têm fé, têm bom testemunho através dessa fé, eles têm um entendimento espiritual através dessa fé. Amados, é importante ler Bíblia? Muito. É importante orar? Muito. Mas se não tiver fé não adianta. É preferível, preste atenção, é preferível você ter uma grama de obediência do que ter uma tonelada de oração. Deus se move por princípios. A igreja se move por princípios. E nós temos que nos mover por princípios. Entenda isso. Tá certo? Saul perdeu o reinado e a sua geração de ser rei. Porque ele tinha muita pouca obediência. Ele tinha muito sacrifício, nenhuma obediência. É por isso que Samuel, quando vai lá e diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrifício. Tá certo? Não que Deus não goste de sacrifício, Deus gosta. Deus quer sacrifício. Mas antes do sacrifício vem a obediência. Esse foi o grande pecado do povo quando sai do cativeiro babilônico. O povo sai sem fé.
É um choro só de lágrimas naturais e carnais, nada espiritual. Homens do que o mundo não era digno, eles têm fé, eles têm um bom testemunho por causa da fé, eles têm um entendimento espiritual por causa da fé. Que essa palavra nessa noite ela possa ter tocado a tua vida, possa ter tocado a tua vida, tá certo? No nome do Senhor Jesus, eu profetizo que se você entendeu, e se você vai colocar a sua fé em ação, se prepare para ter a mesa farta, o celeiro cheio, as coisas resolvidas, no nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos louvar o hino.